Iniciada a gravação. Vou colocar aqui modo de apresentação, tela cheia. Ok, estamos gravando. Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí à aula de hoje, né? Nosso último encontro aí da aula do curso de eficiência energética. Só avisar aqui que a gente está gravando, né? Avisar quem está aqui presencialmente, quem está pelo Meet. Essa aula está sendo gravada, tranquilo? Bom, então hoje a gente vai ver sobre estrutura tarifária, tá? E auditoria energética. Então, nesse primeiro momento, antes do intervalo, a gente vai ver sobre estrutura tarifária. A gente vai fazer uma atividadezinha que eu vou mostrar, né? Uma atividade utilizando o MacID. O pessoal que está aqui, eu acho que já conhece, né? Que é um software para a gente calcular a demanda ideal e o tipo de tarifa, né? E depois do intervalo, a gente vai ver sobre a parte de auditoria energética. Eu trouxe alguns instrumentos que a gente tem aqui, né? Inclusive o analisador de qualidade de energia, né? Que está aqui para a gente falar um pouquinho para vocês, né? No segundo momento aí. Bom, então vamos lá. Sobre a questão da estrutura tarifária, né? O que a gente tem aqui? Passo importante para a tomada de decisão na implantação de projetos de eficiência energética é compreender a composição da fatura de energia, né? Então, o que acontece? Você vai fazer uma análise energética em alguma indústria, alguma fábrica. Primeiro passo é entender isso aqui, ó. É compreender a composição da fatura. Porque pode ser que a fatura você já está contratando uma tarifa errada. Você já está contratando uma demanda errada. Então, o primeiro passo é aí, né? Agir nessa questão. A análise do histórico das contas de energia fornece importantes a respeito dos hábitos de consumo da edificação e permite verificar se cabem ajustes no controle de forma do fornecimento de energia. Então, toda conta de energia, também vou mostrar uma aqui do IFTM, ela tem um histórico, né? Ela tem um histórico das contas de energia de todo mês, mostrando a demanda, o consumo, demanda fora de ponta, na hora de ponta, consumo ponta, fora de ponta. Então, a própria conta traz esse histórico de um ano atrás. A regulação das tarifas de energia elétrica no Brasil é responsabilidade da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Todo mundo acho que já viu falar da ANEEL. Na composição das tarifas, a ANEEL leva em consideração as despesas desde o momento que a energia é gerada até a sua entrega na unidade consumidora, ou seja, a gente tem custos de geração, transporte e os encargos aqui, que são os impostos. Juntos, esses fatores devem assegurar que todos os consumidores recebam energia elétrica com qualidade e segurança, pagando um preço justo. Beleza, pessoal? Por outro lado, as tarifas devem garantir, né, a receita suficiente para a cobertura dos custos operacionais de todos os prestadores de serviços envolvidos no processo e manter o equilíbrio econômico financeiro entre geradores, distribuidores e consumidores de energia. Desse modo, é de fundamental importância entender o funcionamento do setor elétrico para compreender a tarifa, né, de energia como ela é formada. Bom, então aqui a gente tem um resumo, né? Como que chama isso aqui? Esse diagrama aqui está mostrando o quê? O sistema elétrico de o CEP. O que significa CEP? Sistema elétrico de potência. Muito bem. Né? Então, aqui, quando vocês verem falar do CEP, é Sistema Elétrico de Potência. Ele abrange aqui a parte da geração, da transmissão, da distribuição e da comercialização, né? Que é o consumo final. Bom, então, para gerar nossa tarifa, a gente tem custos com aquisição de energia elétrica, custos relativos ao uso do sistema de distribuição, custos relativos ao uso de sistemas de transmissão, perdas técnicas e não técnicas, encargos diversos e impostos, né? Beleza? Aqui, tudo ok por aqui? O que seria perdas técnicas e não técnicas? Acho que eu já comentei com vocês em alguma aula, hein? O que é as perdas técnicas e não técnicas?
O Daniel falou que aqui que as técnicas é quando você prevê e as não técnicas que você não consegue prever. Basicamente isso, mas para onde que vai essas perdas e como que elas acontecem? O Daniel falou que pode ser a queda de tensão na linha de transmissão. Você sabe o que vai acontecer, né? Não tem o que fazer. Por exemplo, quando a gente tem perda por efeito Joule, aquecimento, né? Então, uma parte da energia, ela sofre a questão do aquecimento, do efeito Joule. Tudo bem que a gente usa a questão de o quê? De na subestação elevadora, ter uma subestação elevadora para enviar essa tensão lá para cima, né? Que você tendo uma tensão alta, você tem uma corrente baixa, e com isso você vai ter uma perda menor. Então, por isso que essas redes de transmissões, elas transmitem em altíssima tensão, né? 138 mil kV, por exemplo. Então, para ter menos perda por efeito Joule. Aí chega numa subestação abaixadora, vai abaixar ali para uma média tensão, né? 3,8 kV. E depois chega aqui, a gente distribui, né, em 220, 127. Né? Então, é uma maneira de evitar perdas, mas todo jeito, devido à distância, você tem essa questão de perdas. Essas são as perdas técnicas, né? Que é o que? É fisicamente, né, um efeito físico ali da perda da transmissão, que você já sabe o que vai acontecer. As perdas não técnicas, vocês têm algum exemplo de perdas não técnicas? O PC falou que uma árvore tombou, né? Estragou a rede de distribuição. Bom, outro exemplo típico, pessoal, de perdas não técnicas é quando você tem um gato, né? Então, por exemplo, a linha de transmissão passa ali numa comunidade, alguma coisa assim, né? E aí você tem um gato, né? O pessoal faz gato nessas redes de transmissão. E aí usa energia, né, sem pagar por ela. Então, esse famoso gato, ele entra nas perdas não técnicas, né? Então acaba aqui que é um custo, né, que a concessionária ela joga para nossas contas, essas perdas não técnicas. Alguém tem que pagar, né, por isso. Né? Então o famoso gato aí entraria aqui nas perdas não técnicas, beleza? Pessoal, esse aqui é o nosso SIM, né? O que que é o SIM? O SIM é o Sistema Interligado Nacional. O SIM é um grande sistema de transmissão com mais de 100 mil quilômetros de extensão e que cobre quase todas as regiões do Brasil. 100 mil quilômetros, né? Atualmente, né, cerca de apenas 2% do mercado nacional permanece isolado, 2%. Graças ao SIM, a energia elétrica produzida em uma região do país pode ser intercambiada para outras regiões, atendendo assim os consumidores em todo o território nacional. Então aqui a gente tem um mapa do Brasil, né, com o SIM. Essas cores aqui é para mostrar o nível de tensão, tá? De cada rede. E aqui essas cores contínuas, né, elas são existentes. E as que estão pontilhadas, elas são as futuro, né, que a gente vai ter no futuro. Então aqui, ó, olha aí, as amarelas 138 kV, verde 230 kV, né, azul 345, rosa 440. Estou tentando ver aqui um pouquinho porque ali está ruim de ver. Vermelho 500 kV, a preta 750 kV, e essas que eu falei são todas alternadas, né? E aí a gente tem as contínuas também, que é essa preto com tracejado preto com amarelo, com 600 kV em CC e 800 kV em CC é a azul escura, né? Então aqui, ó, que a gente tem de contínua, que é transmitida em corrente contínua, é essa azul, né? E essa preta com amarelo pontilhado, né? Então, o resto é tudo em CA, né? Então, o que? Atualmente, né, de uns anos para cá, o pessoal começou a construir essas redes em CC. Normalmente, você tinha só rede em CA, toda rede de transmissão era CA, né? Um exemplo típico que a gente tem da rede de CC é essa azul,
né? Que ela vai sair lá da usina de Belo Monte, no Pará, lá no Rio Xingu, e vem uma aqui para São Paulo e outra aqui para Mato Grosso, né? Se eu não me engano, é isso mesmo. E aí, essa rede, ela é em 800 kV em CC, de polo que a gente fala, né? Então tem um positivo e tem um negativo. Então aqui a gente tem patrocínio, né? A gente vê essa rede, quando vocês pegam a 365 para ir para Uberlândia, vocês passam por baixo dela. Quem pega aqui para ir para Uberaba, passando por Perdizes também, antes de Perdizes você passa por ela. Você passou Perdizes, se for seguir para achar, você passa de novo debaixo dela, né? Então uma característica dessa rede, boa tarde, essa rede é que ela tem dois conjuntos de cabos. Então você tem a rede de distribuição, de um lado tem um conjunto de cabo e do outro lado tem outro conjunto, né? Um positivo e um negativo, por CCC. A CA, né, que é transmitida em corrente alternada, ela tem sempre três conjuntos, que é o trifásico, né? Ah, 500, né? 500 quilômetros, se eu não me engano. Isso. Então, assim, o Wilson perguntou aqui, né? Quando que compensa você fazer uma rede de distribuição em CC, né? Porque a CC ela vai ter o custo de conversão. Então, lá na geração, eu vou ter que converter que ela é gerada em alternado. Por exemplo, uma usina hidrelétrica, você vai ter lá a sua turbina que vai gerar um gerador. Esse gerador vai gerar em alternado. Então você tem que converter para CC, transmitir em CC, depois aqui na ponta converter de novo para transmitir em CA. Então você tem um custo, né, lá de retificação e aqui de conversão. Quando compensa esse custo? Quando você tem distâncias acima de 500 km, né? Então aí você já compensa você usar a rede em CC. Por quê? Porque ela é mais econômica, tirando essa parte de transmissão, de conversão, ela é mais econômica. Você já economiza em cabeamento, né? Vai ter, a CA você tem três conjuntos, aqui você só tem dois. Pensa numa distância dessa, né? De Pará a São Paulo aqui. Tanto que você economiza em cabeamento. Se economizar em cabeamento, as torres também elas vão ter que suportar um peso menor, né? Então as torres elas podem ser dimensionadas para um peso menor e também você tem menos perdas, CC. Então compensa, né? Desde que ela atinja uma distância aí maior do que 500 quilômetros, né? Então fica uma curiosidade aí para quem não sabia, né? A gente também tem transmissão CC, CC isso. Pessoal, o que ele falou aqui, ó? Atualmente cerca de apenas 2% do mercado nacional permanece isolado, né? Então, um exemplo que a gente tem aqui que é isolado é Roraima, né? O estado de Roraima, ele não está conectado no SIM, né? Ele recebe energia aqui da Venezuela. Então, quando vocês entram lá no ONS, né, no Operador Nacional, e vocês verem lá a questão lá tem uma carga de importação, aquela carga de importação, uma parte dela vem daqui, ó, para o estado da Roraima, que vem aqui da Venezuela, né? Então essa parte aqui, tanto é que tem aqui, ó, um pontilhado, olha só, vermelho, porque isso aqui é futuro, né? Tem um projeto de interligar a Roraima, aqui o estado da Roraima ao Sim, mas por enquanto ele está isolado, ele recebe energia aqui tem uma parte aqui também no Rio, no Acre, né? E também está isolado, né? Então a gente tem essas situações aí, né? Curiosidade aqui para vocês. Bom, então aqui está o CEP, olha só. CEP, geração, né? A gente passa por uma subestação elevadora, transmissão, subestação abaixadora, distribuição e a parte de comercialização aqui, né? Tranquilo? Então, aqui seria o CEP, Sistema Elétrico de Potência, tá? Bom, desse modo, a composição da tarifa estão incluídas três custos distintos. A energia gerada, né, que é a parte de geração. Daniel, pode perguntar. Tem uma parte aqui do estado, ó. Não, aqui
ele não tá mostrando aqui. Eu não sei se tem alguma geração, pode ser que tenha alguma geração própria lá, mas que não esteja locais, mas que não esteja conectado ao SIM, né? O Daniel perguntou se eu sei de onde que vem aqui. Porque aqui nesse mapa, a Roraima ele até mostrou ali que está vindo da Venezuela, né? Aqui não tem ligação, né? Então pode ser que eles estejam geração própria, mas que não esteja conectado ao SIM. Beleza? Aqui no longo do mapa, se você for analisar, você ouviu algumas outras partes aqui também, mas é pouca coisa, né? Bom, então tá aqui, né, o CEP e como que a tarifa ela é composta, né? Então a parte de energia gerada, uma parte é transmissão e distribuição, transporte de energia até as unidades consumidoras e os encargos setoriais, tá? Tudo isso aqui gera a tarifa de energia. E aí na minha tarifa de energia eu ainda somo o quê? Os impostos, né? Que eu vou ter aí os impostos, né? Então aqui a minha fatura chega na minha fatura final, né, que é a fatura que a gente tem nas nossas casas, nas nossas empresas. Então essa é a composição dela. Tranquilo? Bom, bandeiras. Todo mundo aqui já se deparou com bandeira, né? Ah, bandeira vermelha. Quem nunca escutou o pai ou a mãe falando assim: "Nossa, a gente está na bandeira vermelha, vamos economizar", né? Fala assim: "Ó, Amanda, vai lavar o cabelo hoje não. Você demora muito tempo quando vai lavar o cabelo, né?" Então vamos economizar. Lava o cabelo só uma vez por semana. Tô brincando. É que geralmente mulher, quando vai lavar o cabelo, demora um pouquinho mais, né? Quem tem o cabelo comprido, né? No caso. Então, aí você tem que tomar cuidado aí com as questões aí das bandeiras, né? Bom, vamos explicar aqui o que é bandeira. Com o objetivo de sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica, a ANEEL criou um sistema de bandeiras tarifárias, na qual as cores verde e amarelo geração em função dos reservatórios das hidrelétricas, né? Então aqui, por exemplo, quando a gente está na bandeira verde, eu não tenho custo adicional no meu quilowatt. Quando eu estou na bandeira amarela, tem um acréscimo de 1,87 a cada 100 kWh da sua conta. Quando está na bandeira vermelha P1, 3,97 a cada 100 kWh. Quando eu estou na P2, 9,49 a cada 100 kWh. Então, ou seja, quanto mais você consome, mais você paga. Então, se você tem uma casa, vamos falar que é uma casinha pequena que está ali no patamar que consome menos de 100 kWh. Tá, ela atingiu ali 100 kWh, está na bandeira P1, ela vai pagar 3,97 a mais. Uma casa grande, que vai ser uns 300 kWh por mês, ela vai pagar isso aqui 3 vezes isso aqui, né? Quase R$ 12 a mais. Então, quanto mais o seu consumo, maior você paga aqui de tarifa. Cabe ressaltar ainda que existe a existência da bandeira de escassez hídrica, que estabelece o aumento de 14,20 na tarifa para cada 100 kWh consumido. Essa bandeira vigorou nos meses de janeiro e março de 2022, né? Então é uma bandeira que ela é acima da bandeira vermelha P2, né? É uma bandeira de escassez hídrica. Então a última vez que a gente teve registro dela foi em janeiro e março de 2022, quando a gente teve uma seca grande aí, né? Um período grande sem chuva. Bom, como que é composto os custos da transmissão e distribuição? O transporte da energia do gerador até a unidade consumidora, ele é realizado em duas etapas. Pessoal, vamos focar aqui, ó. Na primeira delas, a energia é transportada até os grandes centros de distribuição por meio das linhas de transmissão. Na etapa seguinte, a energia é entregue às unidades consumidoras através do sistema de distribuição. Na fatura de energia, as parcelas de transmissão e distribuição aparecem separadas. Então, se a gente olhar aqui, tem um valor pela distribuição e uma outra pela transmissão. Um valor pela energia e outra pelos encargos setoriais, tá? Bom, o que são esses encargos setoriais aí, pessoal, que a gente está falando aqui, ó? Conjunto de encargos setoriais tem como objetivo viabilizar a implantação de
políticas públicas no setor elétrico brasileiro. O recurso proveniente de cada um dos diferentes encargos tem destinação específica conforme a sua lei de criação aprovada pelo Congresso. Então, alguns exemplos de encargos setoriais: conta de desenvolvimento energético, taxa de fiscalização de serviços de energia, programa de incentivo às fontes alternativas, compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, encargos de serviços do sistema, operador nacional, para manter o operador nacional do sistema, o ONS, pesquisa e desenvolvimento em eficiência energética, olha só, né? Encargos de energia de reserva. Então, esses encargos do setor, né, eles são usados nesse tipo de programa, né, que pesquisa, que patrocina pesquisa e desenvolvimento, enfim, né? São vários setores aqui, né? Vários programas. Bom, outra questão aqui dos encargos setoriais: a conta de desenvolvimento energético é dividida conforme os itens abaixo. Se a gente pegar só essa primeira aqui, ó, conta de desenvolvimento energético, ele entra tudo aqui, ó, na universalização, que é o programa de luz para todos, né, que ele vai custear custeio parcial das metas de universalização, baixa renda, tarifa social de energia elétrica. Então, quem tem tarifa social também está entrando aqui. Carvão mineral, desconto para compra de carvão mineral nacional por parte de usinas termoelétricas para aumentar a competitividade desse tipo de energia, né? Conta de consumo de combustíveis, compensa os sistemas isolados pela utilização de combustíveis fósseis de alto custo para a geração de energia elétrica, né? Então, os sistemas que a gente tem isolado, né? Fontes incentivadas, desconto menos 50% na tarifa de uso do sistema de distribuição para pequenos empreendimentos elétricos, eólico, solar, biomassa, geração. Fontes incentivadas, também aqui, 50% no sistema de TUST, né? Aqui para distribuição, que é o TUSD, e o TUST para transmissão, né? E restos a pagar, taxa de administração e tudo mais. Então, isso aqui a gente também está pagando por isso aqui está embutido na nossa conta, né? Aqui tem uma participação em porcentagem dos itens total dos encargos setoriais por período, por ano, né? Então, só considerando os encargos setoriais, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, lá em 2017, a grande parcela aqui ia nesse CDE, né? Contas da CR. CDE, lembrando, ó, CDE, Contas de Desenvolvimento Energético, é tudo isso aqui que eu mostrei, né? Então, aí, uma parte aqui em azul dessa Proinfa, em verde da SS, né? O azul aqui, Pesquisa e Desenvolvimento, outros, né? E aqui, quando a gente entra aqui no ano de 2021, a gente vê que entra aqui uma conta Covid, né? Essa CDE aqui, conta Covid. Então, essa aqui é a nossa distribuição aí, né? De onde que vai essa grana. Beleza? Bom, vamos lá. Impostos. E aí, o que vai de imposto? Qual a fatia de imposto nisso daí? São tributos regulamentados por lei, recolhidos diretamente na conta de energia paga pelos consumidores e repassados pela companhia distribuidora ao público. Nas faturas de energia estão inclusos o PIS, CONFINS, que é uma distribuição federal, tá? Então aqui tem uma parte aqui de PIS e CONFINS, né? O ICMS, que é um tributo estadual, e o COSIP, que é uma contribuição municipal. Então, nessa fatia aqui, azul claro, ó, dos tributos, que equivale a 33,2%, 21,4% é do ICMS, 6,1% do CIP, contribuição de iluminação pública, e 5,7% é o PIS/COFINS, Programa de Integração Social e Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, né? Que é um tributo aqui federal, tá? Bom, e aí a gente também tem distribuição, postos de distribuição e a parte de energia, transmissão e encargos. Então isso aqui, ó, na verdade, essa pizza, esse gráfico de pizza, ele está mostrando a composição da nossa fatura. Então, na nossa fatura hoje,
44% energia, transmissão e encargos, 22% distribuição, no caso aqui da Celpa, que é a agência, né, concessionária, e 33,2% de tributos, né? Então, um terço aqui da nossa conta, ele acaba sendo os impostos, né, os tributos, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de grupo de geradores. Grupo é de consumidores, quer dizer, tranquilo? Esse ritmo aí que a gente está indo, vocês estão conseguindo acompanhar? Beleza aí o pessoal que está online? Bom, então vamos lá. Grupo de consumidores. A Resolução Normativa ANEEL 1000/2021 divide os consumidores em dois grandes grupos, de acordo com a tensão de fornecimento. Para cada grupo são definidas as tarifas aplicáveis ao consumo de energia elétrica e a demanda de potência. Então, os dois grandes grupos que a gente tem, ó, é o grupo A e o grupo B, né? O que a gente tem no grupo A? O grupo A, pessoal, geralmente são empresas, né? Grandes empresas, grandes consumidores. E o grupo B, somos nós, né? Ali que tem uma residência, né? Então a nossa conta de energia da nossa residência, ela encaixa ali em grupo B, são pequenos consumidores. Tá, o grupo A, ele tem dois tipos de tarifas. A tarifa hora-sazonal ou tarifa horária azul e tarifa horária verde, né? Qual que é a diferença? Na tarifa azul, eu tenho um valor para o consumo de ponta, né? E para o consumo fora de ponta. E para demanda, eu tenho um valor para demanda de ponta e para uma demanda fora de ponta, certo? Na tarifa hora-sazonal, eu tenho um valor para o consumo de ponta, um consumo fora de ponta, porém a demanda é única. Essa é a diferença do grupo azul com o grupo verde. Eu já vou explicar o que é a questão de ponta e fora de ponta, mas falando um pouquinho de demanda e consumo. O consumo, pessoal, é a energia que a gente gasta ao longo do tempo, ao longo do mês. Ele é medido, o consumo, em quilowatt-hora, porque é a potência vezes o tempo que ficou ligado. A demanda, ela é em quilowatt. Ela é medida, seria a demanda máxima que você teve naquele mês todo. Ela vai medir 15 minutos, né? Ela pega uma medida, você ficou 15 minutos com uma demanda máxima ali, vai fazer uma média e vai falar, ó, sua demanda nesse mês, sua demanda máxima foi essa. Então, por isso que é muito importante a gente otimizar a curva de carga. Você tem uma curva de carga lá da sua empresa, às vezes um único dia no mês você teve uma demanda muito alta e os outros dias a demanda foi baixa, você vai pagar pelaquela demanda alta. Se ela mediu 15 minutos ali, um período de 15 minutos no mês todo, você vai pagar por aquele valor, né? Por quê? É a disponibilidade, porque é um valor que você paga para a concessionária, falar, ó, eu tenho disponível para você esse valor de demanda aqui, de potência. Se você precisar, tá aqui, né? E se você ultrapassar, você paga multa, né? Então, por isso que essa demanda, quando você vai contratar a demanda, tem que ser bem calculado, né? A gente vai ver isso quando trabalhar aqui com o MacID. Bom, então esse é a composição dos consumidores do grupo A. Quando a gente entra aqui nos consumidores do grupo B, a gente tem a tarifa convencional, que é a nossa tarifa das nossas casas, a grande maioria. Acredito que provavelmente quase que todo mundo aqui está nessa tarifa convencional, que ela tem um valor único para o consumo, né? Detalhe, os consumidores do grupo B não pagam por demanda, eles só pagam por consumo. No grupo A você paga demanda e consumo, beleza? Então na tarifa convencional o consumo é único, qualquer horário do dia você vai pagar o mesmo valor pelo quilowatt. E na tarifa branca você tem um consumo de ponta, um consumo intermediário e o consumo fora de ponta. Então os preços são diferentes, né? Ah, qual que é a vantagem de usar a tarifa branca? Quando que compensa utilizar a tarifa branca? Vocês sabem dizer? Pessoal que está online, pessoal que está aqui presencial, quando que compensa usar a tarifa branca?
quando o Wilson falou aqui, né? Quando seu consumo maior, né? Maior parte do seu consumo for no horário fora de ponta. Exatamente, né? Então a tarifa branca, pessoal, ela só vai compensar se a grande parte do meu consumo ele encontra-se no horário fora de ponta. Então, mas o que é esse horário de ponta e fora de ponta, né? Então, essa resolução da ANEEL, ela divide os consumidores em dois grandes grupos também, de acordo com a tensão, e para cada grupo são aplicadas tarifas de consumo de energia de demanda ativa. Bom, e o que é o horário de ponta e fora de ponta? Que a gente tem uma tarifa da meia-noite à meia-noite, das 0 horas às 24 aqui, né? Aqui antes do almoço, aqui PM pós-almoço. Então, a hora de ponta, ela é 3 horas do dia, que normalmente ele está das 17 às 20, então você pega das 5 às 6, das 6 às 7 e das 7 às 8, tá? Então, essa faixa, a partir das 5 horas da tarde, né, das 5 às 6, às 6 às 7, às 7 às 8. São 3 horas, das 17 aqui no caso, às 20, e essa é a hora de ponta, que está aqui em vermelho, e a hora intermediário é 1 hora antes de começar a hora de ponta, aqui no caso das 16 às 17, e 1 hora depois, aqui das 20 às 21. Né? Então a gente tem, e aí o resto do horário é fora de ponta. Então seria o horário de pico, né? A gente fala horário de pico, que geralmente as pessoas estão chegando em suas casas, né? Estão saindo da empresa, estão chegando em casa, estão tomando banho, está ligando a televisão, então tem esse pico aqui de consumo, né? Então, você paga mais caro por ele, beleza? Detalhe, isso aqui pode variar de um estado para outro, tá? Não quer dizer que todo estado, isso aqui vai pegar das 17, a horário de ponta aqui vai ser das 17 às 18, né? Das 17 às 20, né? 5 às 6, às 6 às 7, às 7 às 8. Não quer dizer que todo estado vai ser isso. Pode ser estado que comece mais cedo ou que comece mais tarde. E o Brasil também, como a gente sabe, a gente tem fuso horário, né? Então, o fuso horário é grande, né? Então, tem regiões que a gente tem fuso horário diferente. Então, isso também é levado em consideração. Beleza? Né? A gente, acho que até o Leandro que está aí, lá de Cuiabá. Cuiabá tem fuso horário aqui diferente do horário de Brasília? Leandro, depois coloca aí pra gente, né? Eu acho que deve ter, né? Alguma diferença, né? No Brasil, né? No Brasil como um todo. 3 fuso horários diferentes, né? Falou que tem, Arthur. Oi? Quem falou que tem. Falou que tem, né? Sim, falou que sim. Então lá no Mato Grosso, lá já, por exemplo, é 1 hora a menos, né? Então agora, para a gente aqui tá 3h30, lá são 2h30, né? No caso, né? Então tem essa questão, né? Então, e pode dar diferença nessa questão aqui do fuso horário, né? Beleza? Bom, aqui eu já meio que expliquei para vocês o que é demanda e o que é consumo, mas eu vou dar uma explicada aqui de novo. Ó. Demanda versus consumo. Os fatores que diferenciam as tarifas, modalidades tarifárias residem nos conceitos de demanda e consumo. Sendo a demanda a quantidade de potência instantânea em quilowatt exigida por um determinado equipamento ou conjunto de equipamentos, já o consumo, por sua vez, está relacionado com a quantidade de energia elétrica utilizada por equipamento dado pelo produto entre a potência e o tempo. Meio que é o que eu tinha falado para vocês. Então, aqui um exemplo aqui de um chuveiro. Um chuveiro com a potência de 7.500, a demanda dele é 7,5 kW. É a potência máxima dele. E qual que é o consumo desse chuveiro? Aí vai depender do tempo que ele ficou ligado, né? Se ele ficou ligado aqui 15 minutos, 15 minutos é 1/4 de hora. Você vai multiplicar aqui, né, esse valor por 1/4 de hora. Então, o consumo nesse período aqui foi
0,875 kWh, né? Que foi o consumo do chuveiro de 7.500 por 15 minutos. Né? Você tem que converter aqui esses 15 minutos por hora. Daria 0,25 aqui horas, né? Que é um quarto de hora. Bom, em uma edificação, a demanda total é o somatório das cargas em operação simultânea. Por exemplo, se uma residência, além do chuveiro da figura, estiverem ligados simultaneamente um ferro de passar roupas, uma potência de 1.200 watts e duas lâmpadas de 60 cada, a demanda de energia total sobe, né? Então, a demanda você vai somar a potência que está sendo consumida aqui simultaneamente. A pilha disso aqui está acabando, hein? Bom, entenderam? Demanda e consumo. Bom, aqui, galera, a gente também tem uns subgrupos, né? Eu expliquei para vocês que a gente tem o grupo A e o grupo B. O grupo A a gente cobra demanda e consumo. O grupo B é só consumo, né? O grupo A, ele também se divide em A2, A3, A3A e A4, né? E aí eu vou ter aqui, ó, para tarifa azul e para tarifa verde, né? No grupo A2 e A3, eu não tenho tarifa verde, tá? Eu só tenho tarifa azul. Geralmente aqui são grandes empresas, né, que têm uma tensão de alimentação alta. Então eu não tenho grupo verde, é só azul. E aqui estão os valores da demanda no horário de ponta, fora de ponta, do consumo de ponta, fora de ponta. Por exemplo, o IFTM, que é onde que a gente está aqui, o Campus Patrocínio, ele está aqui no A4. No A4 eu já tenho azul e já tenho verde. Então tem um valor aqui da tarifa para hora de ponta, né? Aqui, ó, para demanda e para hora fora de ponta para demanda. O consumo, valor do consumo ponta e fora de ponta. Para a tarifa verde, só um valor único para a demanda, né? Porque lembra que a tarifa verde ela só você não paga por não tem diferença para demanda, é uma tarifa única. Então tá aqui a tarifa única aqui. E um valor para o consumo, né? Consumo aqui diferenciado aqui, hora de ponta e fora de ponta, tá? Então aí a gente vai ver, vou mostrar na conta, vocês vão identificar qual que é a tarifa que a gente tem aqui, né? Se é a verde ou a azul. Acho que todo mundo já sabe aqui, né? Do IFTM, a gente já fez exercício, é a qual? Qual que é? A verde ou a azul que a gente tarifa horizontal verde, né? A que a gente usa a verde. Tá. E aqui o grupo residencial, B1, né? Então você tem na convencional, no horário de ponta, intermediário e fora de ponta, um valor único, 0,57, certo? E para tarifa branca, eu tenho valores diferentes, né? Então aqui eu tenho na hora de ponta 0,97, na hora intermediário 0,65 e na hora fora de ponta 0,48. Então vejam, é aquela questão que o Wilson tinha comentado, né, Wilson? Ah, se eu estou com a tarifa branca, então eu tenho que concentrar meu consumo na hora fora de ponta e na hora fora do intermediário, porque ela é mais barata na hora fora de ponta, 0,48, enquanto o convencional é 0,57. Não, isso aqui a Elionete comentou aqui, pessoal, que essa tarifa hoje ela tá maior. Isso aqui, ó, de 2022, olha lá, ó, né? É. A 96 centavos, a qual? A convencional. Ah, sim, sim, né? Mas só que detalhe, é porque aqui também quando a gente mostra assim, a gente não está entrando nos impostos. Isso aqui também, esses valores geralmente que vem nessas tabelas é sem imposto. Você tem que adicionar mais os impostos, né? Só de ICMS é uns 12%. Então ela sobe. Só que assim, está desatualizado mesmo, né? A Leonete fez uma boa observação. Aqui, pessoal, esses valores aqui é de 2022, tá? E provavelmente aqui ainda está sem imposto, tá? Então, mas assim, dá para vocês terem uma noção, né, de quando que compensa usar a branca ou a convencional. A gente que está aqui em Minas Gerais, se entrar lá no site da CEMIG, você pega lá no site da CEMIG e vai ter lá para vocês
né, toda essa tabela, né, dos valores aqui, né, da tarifa convencional, tarifa branca, do grupo B, do grupo A também, vai ter tudo diferenciado, beleza? Mas olha só, né, o que eu queria dizer é o seguinte, agora se eu já for consumir no horário de ponta, olha o tanto que sobe daqui para cá, né? Então, se eu quero pôr a tarifa branca, eu não posso, eu tenho assim, não posso ligar um chuveiro na hora de ponta, né? Que é o equipamento que mais consome aí. Beleza? Bom, aqui é um exemplo aqui do cálculo, ó. O valor a ser lançado na fatura do consumidor final é referente à energia consumida em kWh multiplicada pelas tarifas mais impostos e mais tributos. As tarifas aplicadas por cada distribuidora são definidas pela ANEEL anualmente, né? Então, você tem aqui, por exemplo, uma classificação de uma residência convencional monofásico, né? Tensão nominal contratada de 220, né? Isso aqui não deve ser Minas Gerais, né? Porque é monofásico 220, aqui deve ser algum estado aí que uma fase é 220. Os limites de tensão de 202 a 231, tipo de tarifa convencional, classe B. Então aqui, ó, o que foi o consumo medido no mês? 332, né? E aí você tem aqui tudo, a data da leitura, leitura atual, e aqui o cálculo da tarifa, né? O cálculo da tarifa é um cálculo, você vai usar essa fórmula, você vai entrar com o PIS, com CONFINS, né? O ICMS, e você vai encontrar esse valor de tarifa aqui. Então, ó, desses 332 aqui, né? Ó, se eu fazer a conta aqui da tarifa, vou encontrar um valor aqui de 232, né? Então, para obter o valor final da fatura, deve somar ainda o COSIP, que ainda não está aqui. Então, só de tarifa, ali, né, a gente está pagando. É porque aqui ele está. Deixa eu ver uma coisa. Não, é porque aqui ele está. Esse valor deu baixo, porque aqui, ó, ele está considerando um valor do quilowatt-hora só de 0,67, né? Então, assim, na nossa realidade aqui hoje a gente sabe que é bem mais do que isso, né? Bem mais do que isso. Hoje aqui em Minas Gerais, para nossas residências, já tem um tempo que gira em torno de R$ 1, né? Um quilowatt-hora é R$ 1. Bom, para os consumidores desse grupo, as faturas de energias apresentam elementos adicionais, além daqueles que contam na fatura de consumidores do grupo B, né? Que é no caso aqui do grupo A. Os medidores de energias empregados nas instalações elétricas do grupo A registram, além do consumo de energia, o fator de potência e a demanda da energia, né? Então, outra questão que é verificado, além da demanda que a gente já falou, é o fator de potência. Então, hoje, qual que é o fator de potência? Acima de quanto tem que ser o fator de potência aqui em Minas Gerais? 0,92, né? O pessoal respondeu aqui. Então, se esses consumidores do grupo A estiverem registrando um fator de potência abaixo de 0,92, ele vai pagar uma multa por isso, né? O fator de potência ele tem que ser regulado acima de 0,92. Você tem várias maneiras de adequar esse fator de potência, né? O mais comum é banco de capacitor, utilizar banco de capacitor, beleza? Aqui, ó, é o exemplo da demanda, né? Da demanda, né? Como que a gente mede essa demanda média e essa demanda máxima, né? Então aqui, você pegou um intervalo de 15 minutos, certo? E aí você pegou aqui, ó, a demanda estava em 60, 60, 60, desceu para 20, foi para 30, passou para 90, 30, 30, 20, 20. Dentro desses 15 minutos, pessoal, a minha demanda média foi de 40. Então é assim que é calculada a demanda, né? Então ela vai pegando aqui, ó, dentro de 15 minutos, meio que minuto a minuto, faz uma média nesses 15 minutos. A cada 15 minutos você faz essa média. Então, aí ele vai te dar uma demanda média. Essa demanda média que ela é considerada, né, na hora de você contratar a sua demanda para ela ver se você ultrapassou ou não, né? Você pegar uma média aí dos últimos 15 minutos, tá? Beleza? E aí você vai encontrar, e aí depois você vai jogar, ó, depois que você fez minuto a minuto, você vai jogar aqui, lá no seu medidor, vai te dar a cada 15 minutos qual que foi a média, né?
E aí vai pegar a máxima. Ó, aqui foi um exemplo daqui, entrou 40. Aqui foi um exemplo daqui, que foi 55. Porém, o que foi medido no seu período aqui foi aqui, ó, nesse período de horário aqui, ó, das 10h30, né, às 10h45, que foi uma demanda máxima de 80, né? Então, a cada 15 minutos você vai fazer a média, faz a média e joga aqui. Mais 15 minutos, faz a média e joga aqui. E aí, né, no seu dia, vai ver qual que foi a sua demanda máxima aqui, né? Isso aqui você faz todo dia, todo momento, o medidor já faz para você, e aí você já vai ter esse valor, tá? A gente tem um aplicativo, um dispositivo nos institutos federais, que chama PGEM, né? Então, o PGEM, ele monitora isso aqui o tempo todo, né? Depois eu quero abrir o PGEM aqui para vocês verem, né? Então, tem como a gente verificar. Aqui no Instituto a gente consegue esses dados porque a gente tem esse programa, né? Esse aparelhozinho lá, dispositivo instalado. Bom, aqui é um exemplo aqui de uma conta da Celeste, né? Ele fala aqui o que é CNP, que é consumo na ponta, é o consumo de energia medido no horário de ponta, né? Às vezes pode aparecer nomenclaturas diferentes, ó. Aqui já chamou de CNP, né? Que é consumo na ponta, é o consumo de energia medido no horário de ponta em quilowatt integralizado no período de faturamento, tá? E o CNF, consumo fora de ponta, tá? Tá aqui, vai aparecer aqui. Então essas nomenclaturas diferentes, ó, DNP, demanda na ponta, DNF, demanda fora de ponta. DEP, demanda excedente de ponta. O que é a demanda excedente? Ó, eu tenho uma demanda contratada de 100. Naquele mês registrou que a minha demanda máxima foi 120. Então você excedeu. Você excedeu em 20, né? Na verdade, você tem uma porcentagemzinha de segurança que eu já vou falar para vocês ali. É uns 5% acima e abaixo, tá? Mas, resumidamente, só para o pessoal que está aqui entender, né? Se a sua demanda contratada é 100, naquele mês mediu 120, essa que passou você vai pagar a mais. E o detalhe, você paga 3 vezes, né? Por que você paga 3 vezes? Eu acho que eu já expliquei para vocês, né? Se a minha demanda é 100, eu passei 120, eu vou pagar 3 vezes essa de 120. Por quê? Por que paga 3 vezes? É porque é o seguinte, se a minha demanda foi 120, eu vou pagar o valor, a tarifa normal, que eu pago em cima dos 120, não em cima só dos 100, em cima dos 120. E o que excedeu, que foi os 20, eu pago dobrado. E o valor da demanda ultrapassada ela é o dobro da demanda normal. Então, por isso que vira 3 vezes. Eu pago o valor normal, o valor medido, e o tanto que ultrapassou, eu pago dobrado, né? Então, por isso que a gente fala que paga 3 vezes, né? Demanda excedente fora de ponta também aqui, né? Isso aqui para tarifas azul, né, no caso, porque que vai ter a demanda fora de ponta e ponta, que na verde não tem. A energia reativa excedente, né? Que é o faturamento de demanda reativa excedente composta por demanda máxima corrigida e registrada, relativa à demanda de potência reativa que fica abaixo do fator de potência de referência. E a demanda faturada, né? Conforme visto anteriormente, a demanda faturada terá o maior entre a medida e a contratada, tá? Ó, aqui tem um gráfico, ó. Aqui está um gráfico de demandas anuais, que mostra do mês de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. Então você vê que ele variou, ó, o mínimo que ele atingiu aqui foi uns entre 200 e 250, uns 240, e o máximo 350, né? Então, provavelmente uma empresa, né, grande, né, com a demanda alta aqui, ao longo do ano ela teve essa variação. Essa curva de carga anual aqui, o ideal é que ela fosse otimizada, que ela não fizesse toda essa volta aqui que ela está fazendo, né? Beleza, pessoal? Todo mundo aí com a cabeça baixa aí?
Vamos participar, vamos tá atento aqui, viu? Que isso aqui é, como se diz, é disciplina aí da nossa matéria aí de eficiência energética, beleza? Então, olha só, valores mensais para uma demanda contratada de 400. Então, pegando um exemplo aqui, ó, a demanda lá contratada é 400 kW. E aí eu peguei todos os valores medidos no ano de 2020, de janeiro a dezembro. Qual foi a demanda medida? Qual foi a tarifa? A demanda faturada e quanto que foi cobrado? Notem o seguinte, nesse primeiro quadro, eu vou ter outros exemplos aqui, tá? Mas nesse primeiro quadro, a minha demanda medida, em algum momento, ela ultrapassou 400? Vamos prestar atenção aqui, ó. Pessoal que está aí também, isso aqui é um estudo de caso. O máximo foi, acho que 347, né, em maio. Então não ultrapassou 400. Isso aqui, pessoal, é um estudo de caso de uma empresa que ela tinha uma demanda máxima contratada de 400. E a gente vai verificar qual que é o valor que eu conseguiria de redução nessa empresa, na minha fatura total, se eu diminuísse a demanda contratada, né? Então vou até anotar aqui para a gente não se perder, né? Acho que quem está acompanhando vai ficar um pouco difícil de ver, mas vamos lá aqui para quem está aqui, ó. Então no momento que eu vou pôr aqui, ó, demanda contratada e aqui o valor da fatura, ó. Nesse momento que eu tinha uma demanda contratada de 400 kW, a minha fatura total foi de 75, anual, tá? 75,072. 75.072. Esse valor aqui, pessoal, é só considerando a demanda. Está olhando só a demanda, não está olhando consumo. Tranquilo? Bom, aí essa empresa falou, pô, mas 400 está meio alto, né? A minha máxima aqui foi 350, dá para baixar, não dá? Não, então dá para baixar, então vamos abaixar. Vou abaixar para 357, né? Porque a minha máxima tinha sido 347, então abaixei aqui, ó, para 357 kW. Para quanto que foi minha fatura? Olha ali. 67, vou pôr aqui para vocês no quadro, 67.076. Então, ó, quase 10 mil ali, né? De 75, de 65 para 67 ali, ó, né? Quase 10 mil, né? 8 mil ali de economia, né? Então, 8 mil de economias, ele não fez nada. Tipo assim, ele diminuiu a produção dele? Não diminuiu a produção, continuou produzindo do mesmo jeito. Só reajustou ali, né? Ele falou, vou pegar um valor aqui que seja acima da minha demanda máxima, que foi de 347, jogou ali 357. 10 a mais. Vou jogar 10 a mais de segurança e tudo mais. Você já conseguiu economizar. Bom, e se eu abaixar isso aqui mais? Eu vou falar assim, será que eu consigo abaixar mais esse valor? Porque tem um detalhe, que se eu abaixar demais, e algum mês vou pagar a multa, 3 vezes, né? Vou fazer um teste aqui, ó, ele abaixou para 335, ó. 335 kW. Para quanto foi a fatura? 63.401,31. Aqui de vermelho, pessoal, é os meses que ele ficou dentro da margem. O que é isso? Quando você ultrapassa a demanda máxima, você tem uma margem de 5%. Se você estiver dentro dessa margem de 5%, você não paga. Você paga só o valor normal consumido, né? Mas você não paga a multa. Né? Então aqui, ó, ele estava nos 335, ele ainda estava dentro da margem, ó. Então a tarifa, demanda faturada, né? E o que foi cobrado. Mas ele não pagou a mais porque aqui
ele estava dentro da margem de 5%. Né? Então ele utilizou, né, alguns meses você vê aqui que a maioria dos meses nem não ultrapassou os 335. Os únicos 3, 4 meses que passaram está dentro da margem aí dos 335, né? Quanto que daria aí 5% de 335? Quem tiver aí com a calculadora faz aí 335 vezes 1,05 aí, para ver quanto que chegaria. 5%. Faz aí para nós. Só que 300 e... Então, 351. Você vê que nem um mês passou dos 351, que o máximo que eu tinha era 346, né? Então, tá dentro da margem. Consegui abaixar minha fatura aqui ainda mais para 63, tá? Então, então a gente vai ter esse exemplo aqui, né? A gente vai ter esse exemplo que ele vai abaixar mais ainda, né? O Daniel falou aqui que ele não baixou mais para não pagar multa, mas a gente vai ter o exemplo aqui que ele vai abaixar mais e para a gente ver se compensa pagar a multa ou não. Então, alguns meses, né? Alguns meses aqui, né? Então, 348. Então vamos lá. Ó, aqui, ó, ele já tá vendo que na minha tabelinha aqui eu não tinha ultrapassagem, aqui agora já usou ultrapassagem. Então, nesse exemplo aqui, ele já está pagando multa. E ele baixou para 310. Então, vou pôr aqui, ó, demanda contratada, 310. E por incrível que pareça, a conta dele, o que aconteceu? Ainda baixou. 62.790,63, ó. Mesmo ele pagando, ó, só de multa, ele pagou 4 mil. Pagou 4 mil reais de multa, que está aqui, tá vendo? Aqui embaixo, ó. 4 mil reais de multa que esse cara pagou, que essa empresa pagou, mas só que a fatura dele ficou em 58 mil. Mais os 4 mil, deu 62. Né? A fatura anterior, ela estava em 63. Essa foi para 58. Né? Por que aconteceu isso? Porque por que vocês acham que mesmo pagando multa ainda ficou mais barato? O pessoal que está aí também pode participar. Exatamente. Olha aqui. De 12 meses, ele ultrapassou só 4. E além disso, tem os 5% aqui que não considera, né, na cobrança. Então vamos pegar os meses aqui, ó. Janeiro, fevereiro não ultrapassou, não cobrou nada, tá? E aqui só para mostrar para vocês o valor do quilowatt, ó. Janeiro, aqui ó, o valor do quilowatt da tarifa da demanda faturada, 15,64. E da tarifa de ultrapassagem, 31,28, ou seja, o dobro. Quando ultrapassa, eu cobro o dobro. Então, nesse mês de março, ultrapassou. Se a minha tarifa contratada ali foi de 310, aqui 343, né? Então, aqui, ó, eu vou cobrar em cima dos 310 esse valor, né? E o que está passando aqui, ó, 31,68. Mas por que 31,68? Porque demanda faturada. Peraí. Sim. Então, ó, é porque é o seguinte, ó, a demanda contratada é 310, certo? Então, em cima desses 310 aqui eu vou estar pagando aqui os 15 reais. E aí só que a demanda medida foi 343. Então, vou pegar essa diferença de 343 para 310 e vai dar o quê? 31, né? Então, eu vou estar pagando aqui em cima desses 31, né, o valor da tarifa aqui, né, que é o dobro, ó. Em cima desses 33, tá? Desculpa. 33, né, que é 343 menos 310, 33, os 31,28. Então, aqui, R$1.000 só nesse mês. Os meses que ultrapassaram, paguei mais de R$1.000, né? Só dezembro que deu 809. Porém, né, o que acontece aqui? Mesmo assim compensou, tá? Mesmo assim compensou. Detalhe, pessoal,
eu acho que eu me equivoquei aqui quando eu falei que tinha a margem de 5%. A margem de 5%, quando você fica dentro da margem de 5%, você não paga. Porém, se você passar essa margem de 5%, aí você paga integral. Você não desconta esse 5%, tá? Vejam aqui, ó, se foi medido 343. 343 menos 310 vai dar aqui os 33,6, ó, né? Que foi a diferença, né? Então você não desconta, então você paga total, né? Os 5% é se você ficar dentro de 5%, beleza. Né? Deixa eu ver se algum mês aqui chegou a ficar dentro da margem aqui, né? Mas eu acho que não. 310 mais vezes 5% dá quanto aí, Leonete? 310 vezes 1,05. Mas eu acho que não teve nenhum mês aqui que... ó, não tem nenhum que deu... Ó, aqui, ó, deu 324. 320... a minha contratada 310? Ah, olha só, é porque esses meses aqui, ó, ultrapassou, só que ficou dentro de 5%. Né? Porque não destacou, faltou destacar aqui no slide, ó. Mas aqui, ó, é 325. Então a minha tarifa contratada é 310. Olha só, teve mês aqui que eu medi 324 e 322, tá vendo? Tá mais do que a minha tarifa contratada, 324 e 322. Porém, como não ultrapassou os 5%, não faturou, entendeu? Não cobrou a multa. Então aqui ele ainda conseguiu economizar, né? Então assim, aí também foi o máximo, né? Mas você vê que assim, ó, do 300, quando ele estava com uma demanda de 335 e abaixo para 310, economizou pouco, né? Economizou pouco. Tipo, acho que ali não deu nem R$ 1.000 de diferença. Então, assim, é algo que, tipo, se às vezes algum mês ele tem algum aumento aqui, né? Para os próximos anos, pode ser que ele passe a pagar mais caro devido a essa multa. Então, você tem que reduzir a demanda, mas você tem que também, como se diz, não precisa ir lá no osso, né, do negócio, né? Porque se tinha uma demanda de 400, ó, resumindo para quem está online aí, não está vendo aqui no quadro. Demanda contratada de 400, pagava 75 mil. Baixou para 357, passou a pagar 67 mil. Abaixou a demanda contratada para 335, passou a pagar 63 mil. Abaixou mais um pouco para 310, mesmo pagando multa, pagando 62.790. Então, assim, eu acho que ele tendo parado ali na demanda de 335, ali já estava algo que dava uma segurança para alguma variação que você pode ter no mês, né? Para você não tá pagando multa aqui ainda quando estava dentro da margem de 5%, certo? E de 400 para 335 você abaixa bastante, né? É 65 kW de demanda contratada que você está abaixando, né? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o MacID, né? Vou mostrar aqui na tela aqui como que está funcionando o MacID. O slide aqui finalizou, mas eu vou abrir ali o MacID, uma fatura aqui do IFTM para a gente dar uma olhada até no momento do intervalo. O que está acompanhando aí online, tá tudo ok? Estão conseguindo acompanhar? Bom, eu vou abrir aqui o meu notebook, né, para mostrar aqui para vocês essa questão agora do... Vou pegar o mouse aqui para ficar mais fácil, do MacID, né? Ah, não, ainda tinha mais um slide aqui, ó. Mas é só o slide que mostra o MacID, né? Esse slide aqui, esse software, MacID é um modelo de avaliação dos contratos de demanda de energia, tá? Modelo de avaliação dos contratos de demanda de energia. Esse software,
Ele foi desenvolvido lá no laboratório, né, de eficiência energética do IFSC, né, Instituto Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, tá? O pessoal desenvolveu, é um software muito bom. O pessoal que está aqui trabalhou com ele, né? A gente mostrei para vocês na disciplina de instalações elétricas industriais. Né? Quem fez eficiência energética comigo no último semestre que teve, também a gente trabalhou com ele. Mas quem está aí online e ainda não teve contato, eu vou mostrar para vocês como que funciona esse software, né? Ele é muito prático, tá? Esse endereço que está aqui, pessoal, ele não está funcionando mais, ok? Porque ele sofreu uma atualização. Se eu clicar aqui, ele... Ah, não, abriu. Eu tinha tentado hoje pelo Google, pesquisei pelo Google e tinha dado problema, né? Aqui agora abriu, né? Como que esse software aqui funciona, né? Vamos lá, deixa eu abrir outra página aqui, que eu gosto de trabalhar mais com Chrome. Deixa eu passar aqui para o Chrome. E aí eu mando aqui por mensagem aqui para quem está aí, esse endereço aqui, tá? MacID. Essa aqui é a versão anterior, já adianto para vocês, ó, que a gente já tem uma versão atualizada, tá? Inclusive, eu acho que ela está aberta aqui, ó, essa versão aqui, né? Ela Ela, não, ela, ela melhorou muito. Eu vou passar para vocês aqui as alterações. A versão anterior, vou mandar aqui ó, no chat, para quem está acompanhando aí pelo chat, tá? E a diferença aí de versão de uma para outra. Né? Bom, como que funciona aqui o MacID, pessoal? Deixa eu abrir a versão anterior aqui, né, no Chrome. Bom, essa é a interface aqui do MacID, tá aqui ó, simples e fácil de usar. Iniciar simulação, né? Então essa simulação, ele vai pedir para você preencher aqui todos os dados do seu histórico da conta. Ah, professor, aonde que eu encontro o histórico da conta? Vou fazer uma coisa aqui melhor, fecha a janela. Ó, aqui eu trouxe uma conta, por exemplo, de outubro, né? Aqui do IFTM, ó. Né? Vamos analisar primeiro essa conta aqui junto, e aí depois a gente entra na parte aqui do MacID. Ó. Então, essa conta aqui da CEMIG, de outubro de 2024, aqui a gente pagou 15 mil reais. Né? Nossa conta aqui ficou em 15 mil reais. Ó, aqui quando você vem nas informações, né, mostra aqui que é Poder Público, subclasse Poder Público Federal. Qual que é a modalidade? Né? THS verde, A4. Então, tarifa hora sazonal verde A4. Então, a gente está na A4. E aí, os dias da leitura e tudo mais. E se a gente pegar aqui, ó, nessa tabela, pessoal, aqui eu tenho demanda ativa, o HFP é hora fora de ponta sem ICMS, a demanda ativa HFP hora fora de ponta, né? Como é uma tarifa verde, ela só tem um único valor para demanda. E aí ele considera o mais caro, né? Aqui que é o horário. Não, quer dizer, ele considera o valor fora de ponta, né? É o mais barato aqui. Considera que tudo é horário fora de ponta para demanda, tá? E a energia eu tenho uma tarifa para a hora de ponta e outra para a hora fora de ponta. Beleza? Bom, então vamos lá. Olha, eu já expliquei para vocês, pessoal que está aqui presencial, por que aqui, professor, você falou que na tarifa verde só tem um tipo de demanda, por que está cobrando duas? Por que tem uma sem ICMS e uma com ICMS? Vocês lembram dessa diferença? Wilson, PC, Daniel, Guilherme, Luigi, Amanda, Leonete. O que é a diferença aqui? Que você paga um valor com ICMS e outro sem ICMS na demanda.
Não, aqui a demanda, como a gente está na tarifa verde, o horário quando eu estou falando de demanda, é valor único. Então, mas por que que um valor aqui eu paguei com ICMS? Aqui, ó, com ICMS eu paguei R$ 28 e sem ICMS eu paguei 22. Não, é porque é o seguinte, pessoal. A minha demanda contratada, se eu descer um pouquinho a mais aqui, ó lá, demanda contratada aqui é de 135, certo? Então, o que acontece? Lembrou, Luiz? O que eu consumi nesse mês foi 68. Ó. Eu estou aqui no mês de outubro. Se eu vier aqui na tabelinha aqui embaixo do histórico, ó, pegar outubro de 2024, né? A minha demanda no horário de ponta foi 68. Aqui na demanda ele até mostra o quanto que foi na horário fora de ponta, foi 65. Aí ele pega o maior dos dois. Mesmo cobrando pelo valor de fora de ponta, ele vai considerar o maior, que é o 68. Então, se eu pegar aqui na calculadora, ó, 135 menos 68, vai sobrar quanto? 67. Então, o valor que realmente eu tive de demanda, 68, eu vou pagar aqui com imposto bonitinho os R$ 28. O que eu não utilizei, eu pago, mas pago sem imposto. Entendeu? Porque eu não usei, não foi um serviço. Tem que pagar? Tem, porque está contratado. Eu pago o valor contratado, só que eu pago sem imposto. Beleza? Pessoal que está aí online está acompanhando também? Né? Então, esse 67 eu paguei sem imposto, então deu um valor menor aqui de 22. Então, está aqui a parcela sem imposto, que eu não utilizei, a parcela que eu usei de imposto, R$ 28. Né? Aqui é o valor da tarifa, né? Porque no valor total aqui da conta está aqui, né? 67 vezes 22, 1.540. 68 vezes 28, 1.904. Você vê que aqui até ficou próximo aqui um valor do outro, mas como aqui a tarifa é bem mais alta, deu uns quase R$ 400 aqui de diferença na conta, beleza? E aí o valor da energia, sim. Agora eu já cobro um valor da energia que foi no horário fora de ponta, teve um consumo de 9.138, eu vou pagar 0,62. E no horário de ponta, o outro valor bem maior, que foi 2,87, né, o quilowatt-hora. Olha o tanto que subiu para o horário de ponta, né? E aí da onde que vem esses valores? Se eu pegar aqui no histórico, ó, tá aqui, ó, outubro, ó, horário de ponta 2.460, horário fora de ponta 9.840. Beleza? Então, tive aqui a parte do meu consumo, tá? Aqui, essa questão da energia isenta e energia compensada, é porque aqui a gente tem o quê? Da onde que vem isso aqui? Que aqui fica até negativo. Tem solar, né? A Leonete falou aqui, a gente tem um sistema solar, a gente tem energia fotovoltaica aqui. Então ele pega a parcela que foi produzida no meu sistema fotovoltaico, que foi 702 kWh, e aí eu não sei porque a CEMIG faz isso, mas ela cobra ela aqui e depois desconta. E aí ela joga um valor do quilowatt aqui de 0,22, 0,24, e qualquer valor que ela mandar jogasse aqui é da mesma coisa, né? Ela cobra em cima de 0,24 em cima de 702 e depois desconta. Mas isso aqui, toda conta é assim. Lá na minha casa também ela faz desse jeito. Ela cobra um valor e depois desconta. E da onde que vem esse valor aqui do preço aqui? Não sei dizer. Mas é algo que também não importa porque ela bate, né? Se a gente vier aqui no cantinho aqui, ó, da conta, ela mostra aqui quanto que foi gerado aqui, ó. Demanda e ela mostra quando que Ah, não, aqui é só demanda. Demanda fora de ponta, que é 135, e a demanda de geração. Eu tenho uma demanda de geração também. E se eu ultrapassar essa demanda de geração aqui, né, eu tenho que pagar a multa também. Então, a nossa geração aqui do nosso sistema fotovoltaico, ela não passa esse valor aqui. A nossa geração, acho que ela máximo. Ah, isso aqui é 60 porque a gente tem dois inversores aqui de 30 kW. Então ela pega o máximo, os dois inversores de 30 kW que a gente tem, por isso que ela põe essa demanda de geração. Mas sempre dá menos, né? Você nunca gera o máximo aqui, você nunca consegue.
É, é, isso. É. E aí, aqui, o saldo tá zerado. A Leonete trabalha na área, né? Então, ela manja, né? O saldo tá zerado, por quê? Porque o nosso sistema fotovoltaico não dá conta de atender aqui, né? Ele é só uma parcela bem pequena. Você vê aqui que olha só, 9.000 mais 2.000 aqui de consumo de energia que a gente utiliza, isso aqui vai dar o quê? Uns 9 com 2 aqui, 11.500. Eu estou gerando aqui só 702, né? De 11.500, né? Então, assim, realmente o sistema é pequeno. E isso que tem 162 placas, alguma coisa assim. É placa pra caramba. Só que as placas aqui, a potência é de 335. Eu tenho, depois eu vou procurar aqui, eu tenho o esquemático daqui do sistema, né? É, então a gente não consegue. Bom, mas enfim, aqui também, ó, ele cobrou uma energia reativa. Olha só, energia reativa no horário fora de ponta, 82 kW. Então ele cobrou 0,39 centavos aqui, né? 0,39 reais, né? De energia reativa, né? Por conta devido a baixo fator de potência, né? Então paguei 32 reais. Aí você fala, nossa, mas não compensa a gente botar um banco de capacitor, nesse caso, não compensa botar um banco de capacitor para corrigir esse fator de potência? Compensa, porque é muito pouco. Porque eu estou pagando 32 reais. Se eu for investir num banco de capacitor, vai ficar muito caro. Para você, então, por causa de 82 reais aqui que eu estou pagando por mês, vai ser um investimento muito alto e questão de manutenção, você vai ter gasto com manutenção e tudo mais. Então, quando o valor é baixo, às vezes algum mês você nem paga, dependendo, né? E é isso, aí se fosse bem mais, aí compensaria o investimento, tá? E aqui tem questões de imposto, contribuição de iluminação pública, né? Então aqui, né, a parte de impostos que está aqui, ó, PINs, CONFINS, né? O ICMS, né? A alíquota do ICMS aqui, que na verdade é 18% a de ICMS que a gente está pagando, né? E tudo mais aqui. Então, só de ICMS aqui, PIS/COFINS deu 451, aqui desse ICMS 14.000, aqui 2.657, né? E aí, tudo isso aqui vai compor o valor da minha conta, que vai ser aqui de 15.277,92, tá? Então, essa aqui seria uma análise de uma conta de energia, tá? E aí, para a gente utilizar lá no MacID, pessoal, o que, que a gente precisa? A gente precisa desse histórico aqui, ó. Então, quem nunca utilizou o MacID, eu vou pegar esse histórico. Então, quando eu venho aqui no MacID, né, eu tenho que preencher todo esse histórico. Eu posso preencher dos últimos 3 anos, ó, 2025, 24 e 23. Eu posso vir aqui e preencher à mão, né, sei lá, 200, tá, pá, tá ali. Vou preenchendo, ó, demanda ponta, fora de ponta, energia ponta, fora de ponta, né? Eu posso preencher aqui à mão ou eu posso importar uma planilha, né? Eu geralmente acho mais fácil importar a planilha. Então já estou com a planilha aqui que eu deixei aqui, ó, preenchida, que a gente fez dos últimos 3 anos em cima dessa conta. Dá até para atualizar. Ó, aqui a gente chama de ano 1, 2 e ano 3. O ano 1 é o último, né? E aqui eu peguei, o ano 1 seria 2024, né? O ano 2, 2023, o ano 3, 2022. Como a conta era de outubro, eu não preenchi novembro e dezembro, né? Esse aqui foi o último estudo que eu fiz. Então, a gente vem aqui e importa. Você tem que baixar um arquivo modelo aqui, tá, pessoal? Você baixa um arquivozinho modelo e preenche em cima dele, um CSV. E depois você clica aqui e acha esse arquivo preenchido, né? Então, vou pegar aqui, ó, o meu, tá aqui dentro do curso aqui, ó, estudo de FTM, ó, modelo 4, ó, aí ele já preenche tudo, tá? Faltou os últimos meses, né? Mas ele, se você deixar faltar meses, ele vai te dar um dado aqui, não tem problema, né?
É claro que se tiver tudo completo, ele te dá um resultado mais completo, tá? Beleza. Aí aqui, nessa parte, ele vai te perguntar, tipo de simulação, você quer só simular demanda ou quer demanda mais energia? Né? Aí eu consigo simular só demanda verde, ou só demanda azul, ou demanda mais energia verde e demanda mais energia azul. Né? Eu consigo fazer toda essa simulação aqui, tá? Vou poder... Ah, mas como que ele vai me mostrar se a melhor é a verde ou se é a azul? É porque eu vou ter um resultado final lá na minha fatura de quanto que eu estou pagando. Se eu estivesse contratando uma tarifa verde e uma azul, aí eu vou pegar a menor, lógico, né? Então aqui vamos pegar a demanda verde e demanda verde e energia verde, que é que eu já sei que é a melhor aqui. Possui sistema fotovoltaico? Isso aqui você marca somente se você tiver instalado dentro desse período, desses últimos 3 anos. Se você instalou o sistema nesses 3 anos, você marca e bota a data. O sistema nosso aqui é anterior a isso, então não marco. Teve aumento ou redução de demanda nesse período? Também não marco. Né? Então, qual que é o valor da tarifa? Aqui, para andar mais rápido, pessoal, eu vou deixar isso aqui preenchido. Mas o certo seria o quê? Eu vim aqui e pegar um a um, né? O valor que está aqui, né? Inclusive, o ideal seria pegar com imposto, né? Então, pegar esse valor que está aqui, porque esse preço unitário aqui é sem imposto, tá? Pegar isso aqui, somar esse imposto que está aqui, por exemplo, 18%, jogar o preço com imposto. Nas simulações que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês, eu já fiz isso. Mas só para andar mais rápido aqui, eu vou jogar com esses valores que ele sugeriu aqui, tá? Uma previsão de carga de 5%. Ó, então tá aqui a tarifa fora de ponta, né, do consumo, tarifa de energia ponta, e a tarifa de demanda que é única. E a demanda contratada que ele sugeriu 480, eu vou deixar. Só mostrar aqui, ó, que se eu mudar para azul, ele vai já abrir uma aba para a tarifa de demanda, né, aqui, ó, demanda fora ponta e demanda ponta. Né? E a demanda contratada ponta e demanda contratada fora ponta, que na tarifa azul dá para você contratar demandas diferentes para ponta e para fora ponta. Beleza? Mas vou deixar aqui, você tem que mandar atualizar a tabela. Isso aqui é uma média que ele pega dos 3 anos, para o mês de janeiro, fevereiro e março. Ó, atualizei a tabela e manda simular. E aí ele vai te falar, ó, demanda sugerida 75. Né? A demanda sugerida aqui, ele está dando 75. No caso, a nossa demanda aqui, ela é 135, né? Está bem acima. Aqui o custo anual que você tem, só com demanda, 17 mil. Custo anual com demanda, custo anual com demanda sugerida. Ah, quanto que eu iria gastar se eu pagasse, se a minha demanda fosse 75, 17 mil. Custo anual com a demanda contratada, 105. Esse 105 aqui é porque ele considerou em cima de 480, tá? Por isso que deu tão alto assim. Custo da energia fora de ponta, custo da energia de ponta e quanto que está a minha fatura total. Valor da demanda mais energia. 103. E aqui ele ainda dá uns gráficos, né? Dos meses aqui, quanto que foi de energia, energia fora de ponta e de demanda. Né? E aqui o gráfico da energia de ponta e energia fora de ponta. E aqui um gráfico da minha demanda. Aqui a contratada, que ele considerou 450, e onde que estava aqui a outra. Essa demanda aqui eu posso até mudar, que é mais fácil. A demanda contratada nossa é 135. Vou atualizar a tabela e mandar simular de novo. Acho que ficou bem, né? 9. Mas olha só, a minha demanda de 135, eu estou pagando 29 mil por mês só de demanda. Se ela for 75, eu ia pagar 17 mil. Eu tenho uma economia aqui de mais de 10 mil, aqui, 12 mil. Né? Nesse exemplo, tá? Então é assim que faz a simulação. Eu vou mostrar aqui já uma simulação pronta que eu fiz. Né? Ela está aqui, ó. Essa primeira simulação, ela está considerando uma previsão de carga de 5%. Então, eu peguei aqui o PDF, ó, joguei aqueles mesmos meses. Só que agora eu entrei aqui, ó, com as tarifas já reais, que estava lá no mês de outubro, né? E já considerando o imposto. A demanda contratada de 135, a previsão de carga de 5%,
Imaginando que a gente poderia crescer 5%. Nesse caso, mesmo assim, ele teria uma demanda de 75. O custo anual com a demanda sugerida seria R$ 25.000. E o custo com a minha demanda contratada, 45. Então, aqui eu teria uma economia de 20 mil. Né? E o custo de energia aqui, né, anual, 140. Esse aqui, aí esse gráfico fica um pouquinho melhor de ver, ó, que a minha demanda contratada que está aqui, ó, 135, e a demanda sugerida está aqui. E a demanda projetada foram uns meses, ó. Teve um mês que eu ultrapassei. Que mês que foi? Foi outubro. Mas mesmo assim, ainda compensa, né? Ainda compensa essa contratação dos 75. Se eu pegar aqui na fatura, vamos ver o que aconteceu aqui em outubro. Outubro, demanda, não, mas aqui foi 68, 65, não cheguei a ultrapassar, não. Gráfico aqui, passa. Pode ser, né? Demanda projetada. Porque eu esqueci que ele fez uma demanda projetada aqui no gráfico, mostrou que ultrapassou. Pode ser. Pode ser que esteja aí nos 5%. E essa segunda simulação aqui, pessoal, eu considerei os mesmos valores, só que eu pus uma previsão de carga de 10%. Por que é importante essa previsão de carga? No nosso caso aqui do IFTM, quem não sabe, a gente vai ter um novo restaurante, uma nova biblioteca. Então a gente vai ter mais carga. Então é bom você considerar uma porcentagem a mais quando você for reduzir a demanda, né? E aí com 10% a mais, ela sugeriu aqui 79. Não, então, considerando 10%, eu vou aumentar para 79, né? E aqui eu tenho um resumo, né, que eu até fiz um e-mail, tal, porque eu estou fazendo esse estudo, né? E aí ele mostra, né, aqui o histórico que eu fiz e tudo mais. Aqui também outro estudo que eu fiz que o ideal é realmente continuar na tarifa verde, né? Quanto à modalidade tarifária, a tarifa oro-sazonal ela é a melhor opção mesmo. Oro-sazonal verde é a melhor opção, né? Comparando a verde e a azul. E quanto à demanda contratada, que atualmente é 175, eu fiz a simulação para 5% para 10% de aumento. Para 5% de aumento, deu uma demanda sugerida de 75. Então, o custo anual da demanda contratada atual seria 45 mil, que a gente tem, e com a demanda 45 mil é o custo que eu tenho com essa de 135. E a demanda sugerida, se eu tivesse utilizado a demanda sugerida, eu ia pagar 25 mil, ia estar economizando R$19.430 por ano. E pensando numa previsão de carga de 10%, a demanda ótima seria 79. O custo com a de 135 que mantém, com a de 39 vai subir um pouco, mas de todo jeito, ó, eu vou economizar 18 mil. Né? Engraçado que você vê que a economia aqui não é tão diferente aqui, né? É R$1.400 a menos e eu já tenho uma margem de segurança aqui melhor, jogando os 10%. Né? Então, essa economia aqui, né, que eu tive, utilizando aqui o McID, e mudando essa demanda, eu posso usar em outros investimentos. Né? No caso de uma instituição, você pode fazer laboratório, investir em infraestrutura, investir em bolsa, pesquisa, bolsa de extensão para os estudantes, bolsa pesquisa, bolsa permanência, né? Então é algo sim que deve ser feito e está sendo feito, né? A gente está fazendo aqui, né? Que é essa adequação da demanda, tá? Daí, só para a gente finalizar, esse aqui foi a versão anterior do MacID. A versão nova, eu puxei hoje, perguntei lá para o Ricardo e para o Tefem, né, que é os professores que deram esse curso aqui, né, de eficiência energética lá para a gente, e eles me passaram um site novo. Só que eu não tive tempo de utilizar, mas esse aqui, ó, né, abrir simulador, qual que vai ser a vantagem? É porque aqui, eu até nem, você tem que fazer um cadastro, você vai cadastrar com seus dados, CPF, né? Não dá para fazer direto. Mas qual que é a vantagem dele?
você entra aqui, ó, o código da unidade consumidora. Você pega lá na sua fatura de energia, o código da sua unidade consumidora, vai pegar aqui qual que é a sua concessionária, no caso aqui a nossa é a CEMIG, né? E aí ele já busca seus dados automáticos. Então eu não preciso estar entrando, preenchendo, não preciso preencher isso aqui, ó. É, e ele puxa o valor da tarifa atual. Qual que é a sua tarifa hoje de consumo? Fora de ponta, hora de ponta. Qual que é a tarifa de demanda? Então isso facilita bastante, tá? Eu não tenho certeza agora se ele vai puxar esses dados do seu histórico da conta. Mas, se eu não me engano, eles falaram que puxa tudo. E aí você já tem tudo automático. Então, essa nova versão do MacID, ela é melhor, né? Nesse sentido, eu ainda não utilizei, né? Quando a gente fez o curso, ela ainda estava em teste. Hoje que eu pedi o link para o pessoal, eles me passaram. E aí, mas de qualquer maneira, eu já joguei o link para vocês, tá? Vou jogar no grupo lá também, do WhatsApp, né? Eu pus aqui no Meet, vou jogar no grupo do WhatsApp para o pessoal, né? Então, isso aqui é muito bacana. Ah, tá. E só para a gente finalizar, vou pedir mais uns minutinhos para vocês. Vou mostrar aqui o PGEM. Né? O que é o PGEM que eu falei para vocês, né? Ó, entrei no Google aqui, só entrar no Google, digitar PGEM, né? Quem está aí também no Meet aí, né? Só jogar PGEM aí, ó. Vou jogar para vocês aí o link aí também, né? Mas esse PGEM, né? Esse portal de gerenciamento energético aqui, ó. Então ele vai mostrar todas as instituições, né, federais do Brasil, né? Unidades instaladas. A gente tem todas não, né? Todas que estão instaladas, mas já está instalado, acho que na grande maioria, né? Que a gente tem, ó, 195, né, instituições instaladas. Então, o consumo diário, consumo do dia corrente, né, o custo do consumo de hoje, ele traz tudo aqui. E dá para eu filtrar aqui também, ó, tipo de instituição, ó, instituição federal, institutos, prefeituras, institutos federais. Vou pegar aqui, por exemplo, o IFTM, que é onde que está aqui, tá? IFTM, né? E aí vou pegar aqui um campus. Ó, vou pegar aqui o campus de Patos de Minas. Tem alguém de Paracatu aí? Online? Eu sei que teve alguns alunos de Paracatu que fizeram inscrição. Não sei se o pessoal está participando, tá? Vou pegar o de Patos de Minas porque o patrocínio ele tá fora. A gente teve um probleminha ali com a rede, inclusive a gente está substituindo por fibra ótica, né? Mas a gente já está resolvendo. Então aqui, ó, ele mostra, né, a geração aqui, né, do momento, ó, da potência ao longo do dia, aqui, tá? E aqui consumo do dia, e tudo mais, né? E aqui, ó, esse consumo que a gente está vendo aqui, que teve da meia-noite às 8, isso aqui é bem interessante, porque ele mostra que à noite, aqui de madrugada, lá no Campus Patos de Minas, teve consumo. Geralmente, isso aqui é iluminação, servidor, que fica ligado, né? Então, iluminação do campus, né? E aí, chegou aqui o horário das 8 horas, começou a subir, né? Esse afundo aqui é porque ele lá também tem sistema fotovoltaico, né? Então, meio-dia, que é o horário que o sistema fotovoltaico mais gerou, ele dá esse afundo aqui na onda, né? Porque é a contrapartida. Então, se eu pegar num domingo, muito interessante, que se eu pegar num domingo, ele mostra direitinho é, a curva do sistema fotovoltaico, ela vai ficar negativa, né? Vou mostrar para vocês aqui, vou esperar carregar. Aqui, o bacana é que ele também traz o histórico, né? Aqui eu estou pegando o dia 30, estou pegando o histórico aí, né? E buscando essa informação. Ele vai dar uma curva negativa. Pessoal, outro detalhe, esse PGEM, né, o que acontece? Ele é um equipamento que ele pega os dados diretamente do medidor da CEMIG. A CEMIG, ela é obrigada a te fornecer os dados, ela não pode te privar dos seus dados. Só que quase ninguém faz isso, né? Porque você tem que ter um equipamento para ler. Ela entrega lá os dados lá, mas não entrega os dados trabalhados, né? Ela entrega os dados lá de
qualquer maneira. Então você tem que ter uma rede, pegar dessa rede, jogar para o seu aparelho vai fazer essa interface. Enquanto carrega aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. O que seria o PGEM aqui, tá? Tem aqui o arquivo do PGEM. PGEM. Tem um guia de instalação aqui, ó. Né? Esse guia de instalação vai mostrar aqui o que seria o PGEM. Guia de instalação e implementação aqui do PGEM. Ele mostra aqui que você tem que ter uma caixa dessa, né? Uma caixa elétrica com disjuntor, conector de rede, tudo mais, né? E aí você vai ler os dados aqui da CEMIG, né? E vai instalar o PGEM aqui, ó. PGEM, né? Deixa eu ver se ele tem que estar aqui, ele vai estar dentro dessa caixa, ele vai estar conectado à sua rede de TI, tá? Ele fica dentro dessa caixa aqui. Não sei se tem alguma foto aqui, né? Porque essa caixa aqui ela fica lacrada, a gente não tem acesso. Mas ele é um dispositivo, tá? Eu acho que eles não colocaram foto dele, mas ele é um dispositivo que fica dentro dessa caixa lacrada, né? Ele mostra aqui maneiras de você estar instalando ele para a gente ter esses dados. Então, você que tem instalado, vai ter instalado esse PGEM, né? E aí dá para trabalhar, fazer muita coisa com esses dados aqui, né? Ainda mais nessa área de eficiência energética. Caramba, não carregou. Lento aqui a internet. Mas assim, é muito interessante que ele mostra. Vou pegar uns tal dia que ele vai carregar. Mas ele mostra assim, aquela curva negativa, né? Porque o sistema fotovoltaico ele está gerando naquele momento. Então, por ele estar gerando naquele momento, ele mostra a curva negativa. Mas eu mando, quem está online aqui, o pessoal que está aqui, eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Eu tenho algumas imagens daqui quando estava funcionando. Aqui provavelmente, bom da gente, ele aqui teve uma interação. Bom de pegar é domingo, porque às vezes sábado você tem um dia lá letivo, aconteceu alguma coisa no campus, né? Mas eu tenho as imagens aqui de patrocínio, de quando ele estava funcionando, de um dia de domingo, que mostra direitinho, né, essa questão aí. Bom, pessoal, eu acho que essa primeira parte aí, que a gente falou um pouquinho de tarifação, tá tranquila, né? Alguma dúvida? Vocês estão com alguma dúvida? Quem está aqui presencial? Quem está online? Do MacID? Do MacID? Ele é aberto ao público. Sim, sim. Só que aí você tem que fazer todo aquele cadastro. O Daniel está perguntando aqui se ela é aberta ao público, né? Isso. Já está aberto já. Aqui, pessoal, carregou aqui, mas outra coisa que assim eu tenho que verificar é se o sistema fotovoltaico deles também está funcionando. Eu não tenho essa informação. Pelo jeito aqui, eu estou achando que não, tá? Mas eu mando umas imagens lá para vocês lá de quando o sistema fotovoltaico está funcionando, né? Tá? Mas a última versão do MacID, né? Foi o que o Daniel perguntou aqui, né? O que me informaram hoje é que ela já está ok, já está aberta ao público. O que eu não sei ainda é o seguinte, porque eu ainda não abri ela. Se você tem que pôr os dados que está cadastrado na conta de energia. Tipo assim, sua conta de energia na sua casa lá, você vai querer buscar da sua casa. Você tem que entrar com os dados de quem é o titular da conta. Eu ainda tenho que confirmar isso aqui, tá? Porque eu ainda não fiz nenhuma simulação. Ou se qualquer um que cadastrar aqui pode buscar de qualquer instalação. Mas eu acho que provavelmente talvez você tenha que entrar com os dados aqui do titular, né? Para ele encontrar tudo certinho, né? Beleza? Mas fica aí a dica aí do PGEM, do MacID aí para vocês. Beleza? Então a gente vai fazer um intervalinho aqui agora e depois a gente volta com a parte de auditoria energética. Tranquilo? Pessoal que está online aqui também, tá tranquilo? Pessoal que está online, tá beleza, né? Então vou
Vou parar a gravação aqui agora. Interromper a gravação.